Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, eis-me aqui no segundo capítulo do livro de Gênesis. Ei, tudo para a honra, tudo para a glória do Senhor. Meu irmão, tenho certeza que essa trajetória, que essa nossa caminhada que se iniciou ontem, ao findar dela, meu irmão, a gente vai ter testemunhos poderosos para contar. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu conto, meu irmão, com vocês, para que essa mensagem se espalhe a toda criatura. Então, meu irmão, compartilhe, comente, amém? E hoje, meus irmãos, nós vamos recitar Gênesis, capítulo 2. E hoje, o tema é o primeiro sábado. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra e tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Glória a Deus. A formação do Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedilil e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tornou o Senhor Deus o homem
e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus vai nos explicar como criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vejamos, meus amados irmãos. No capítulo 2, no versículo 4, o Senhor está falando da criação e do Criador. Todo invento é fruto do trabalho intelectual do ser humano. E por mais inovador, útil e valioso que possa ser, é subordinado àquele que o desenvolveu. Isso significa, meu irmão, que a obra criada não está acima do seu Criador. Ao contrário, é inferior a ele. Agora imagine essa relação entre Deus e a sua criação. O universo, por exemplo, embora seja a maior obra conhecida pela humanidade, foi criado por alguém infinitamente superior a ele, o Deus Todo-Poderoso. Assim, meu irmão, a grandeza e a superioridade divina são vistas em cada detalhe dos seus feitos e na sua declaração. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, sem falar na perfeição da vida que ele concede a todos os seres humanos, a todos os seres. E no versículo 7 de Gênesis capítulo 2, a palavra nos diz: soprou em suas narinas o fôlego de vida,
Irmão, o Espírito é o fôlego de vida que o Criador soprou no homem. É isso que o torna diferente dos animais, os quais possuem alma, mas não espírito. Por essa razão são irracionais e não podem se relacionar com Deus como fazem os homens. Afinal, ele é espírito. O espírito é dotado de inteligência, o que nos permite conhecer e adorar o Altíssimo. Glória a Deus. E no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, está nos dizendo, agradável à vista. O Altíssimo deseja, meu irmão, que suas obras sejam apreciadas com essa intenção. Fez brotar belas árvores, a fim de que sejam admiradas e para que, por meio delas, o homem o louve. Isso, meu irmão, significa que Deus Todo-Poderoso deseja ser exaltado por sua criação, por sua própria vida e por tudo o que nos pertence. Isso nos leva a uma reflexão. Temos valorizado o pleno cuidado de Deus por nós ou apenas nos queixando por aquilo que ainda não recebemos dele? Precisamos apreciar, meu irmão, o que o Senhor faz em cada detalhe de nossa vida e não apenas nas grandes realizações. E no versículo 9 ainda continua na parte B, a árvore da vida. No meio do jardim indica que o homem jamais estaria sujeito à morte se tivesse obedecido a Deus. O Senhor Jesus veio a este mundo e se fez o nosso alimento para que por intermédio dele possamos viver eternamente, meu irmão. E no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, ainda diz, tomou o Senhor Deus o homem. Adão vivia em perfeita comunhão com o Criador, pois como ainda não conhecia o pecado, era puro, era inocente diante de Deus, diante do Deus eterno. Por conta disso, ele o colocou no jardim do Éden e o cercou de cuidados, de proteção. Adão não sofria com doenças ou escassez de alimento, ao contrário, tinha absoluta paz. Isso mostra que o direito de usufruir das promessas de Deus é dado somente àqueles que vivem em comunhão com Ele, por meio da obediência à sua palavra. Glória a Deus, aleluia. E a palavra continua nos dizendo, no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis, ordenou o Senhor Deus ao homem. Vê só, meu irmão, a advertência do Eterno era clara. Até então não havia morte. Esta só veio a existir por causa do pecado. Deus não impôs ao ser humano a sua vontade, mas deu a ele liberdade para escolher se submeter ou não à sua palavra. Portanto, meu irmão, somos nós que escolhemos a quem vamos obedecer, a quem vamos servir. Neste sentido, é preciso prudência, assim como a obediência traz a vida e o bem, e a desobediência traz a morte e o mal. E no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, nos diz ainda, sabor do fruto, a dúvida. Enquanto Adão e Eva viviam em comunhão e obediência à voz de Deus, habitavam em perfeita paz no jardim. Contudo, a rebeldia à palavra custou-lhe a vida. Embora não tenham morrido imediatamente, eles perderam
a fonte da vida, acarretando sofrimento a si mesmo e aos seus descendentes. Assim a morte, que antes do pecado não existia, se tornou uma das consequências da desobediência deles. Hoje, a dúvida tem sido o fruto oferecido por Satanás para reduzir e afastar o ser humano do Altíssimo. Se pela fé alcançamos a vida abundante prometida nas Escrituras, pela dúvida provamos do amargo sabor que há em virar as costas para Deus. Glória a Deus. E no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra nos diz: a mulher, ela foi criada como um presente do Criador ao homem. Deus não a fez simplesmente para ser outro ser humano ao lado dele, mas alguém que o ajudaria nas responsabilidades do cotidiano. As palavras ajudadora e idônea significam, respectivamente, quem auxilia e providencia o que falta e capaz, isto é, no projeto de Deus. A esposa é aquela auxiliar que provê o essencial, o que não pode faltar ao seu marido. E isso vai além do suprimento físico, como bem-estar, cuidado. Por exemplo, ela fornece atenção e supre as necessidades efetivas, psicológicas, espirituais dele. Veja como o papel da mulher no seio familiar é fundamental. Não significa que ela será subjugada, que ela será humilhada, e sim honrada, pois a assistência que ela presta ao marido é tamanha que ele a valoriza e a ama incondicionalmente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E essa, meu irmão, foi o nosso segundo capítulo de Gênesis. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê força, que a gente possa continuar com essa caminhada a qual o Senhor colocou sobre nossas vidas. E estamos apenas no começo, meu irmão. E eu conto com vocês para que essa caminhada chegue a milhares e milhares de corações que precisam de estar ouvindo essa palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. Então, meu irmão, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar. Amém, meu irmão? Segundo capítulo de Gênesis. Amanhã iremos continuar com o terceiro capítulo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, livrando de todo o mal. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.